Pessoal, resumão do Dragon Ball Super Hero. Então vamos estar começando rapidinho aqui, resumão doido aí pra vocês aí. Então vamos desde o início. Tá lá o Piccolo treinando lá a meditação dele e um dos androides que foi feito para Red Ribbon vem atacar ele. Então ataca ele meio que leva umas porradas lá, vê que o cara é mais forte do que ele. E nesse caso, um desses androides, que é o número 2, dá um poder nele e surge uma grande poeira. Aí o Android acha que venceu ele, que ele sumiu, não viu mais ele, achou que o Piccolo tinha virado pó. E o Piccolo foge nesse daí, eles achando que tinha vencido ele. Aí o Android número 2 volta para Red Ribbon e o Piccolo faz o quê? Se esconde, descobre aonde que eles estão. Aí ele pega um cara lá, pega a roupa dele, coloca a roupa dele e se infiltra na organização. Aí nesse meio termo aí tinha uma historinha, que no caso o chefe da Red Ribbon lá, que passou por várias gerações, tinha, se não me engano, acho que é o neto do Android, daquele Android cabeludo lá, que é o neto dele e ele estava preso. Então o pessoal da Red Ribbon vai lá, pega esse neto dele, traz para Red Ribbon, falando que o pessoal do Dragon Ball, do Goku, do Gohan, a galera toda ali, eram os vilões e eles eram os mocinhos. Então ele pediu ajuda a esse neto, esse rapazinho aí que tem a cabeça boa, para fazer os androides para ele, para acabar com a galera do Goku, Gohan, essa turma toda ali. O pessoal do Dragon Ball ali, que na época do Goku, que lutou contra o Cell, que o Gohan lutou contra o Cell, aí eles falaram que eles que eram os vilões. Deu, puxou a imagem, fez a cabeça dele, do garotinho lá que tinha a cabeça boa para fazer os androides. Só ele podia fazer esses androides. Então puxou pro lado deles falando que eles eram os vilões. Aí o Piccolo ouvindo isso, falando que ia pedir para esses dois androides, que foi os primeiros que esse rapaz construiu, e acabar com o Goku ou com o Vegeta, mas estavam decidindo com quem que eles iam atacar. Mas só que eles estavam vigiando o Gohan. Então eles pensaram, vamos fazer com que o Android número 1 vá lá, ataque o Gohan, mas só que eles pensaram que nós não podemos fazer isso porque ninguém pode saber que a Red Ribbon ainda existe. Então pensaram em raptar a Pan e forçar o Gohan ir até a Red Ribbon e lutar lá dentro, para ninguém descobrir que a Red Ribbon ainda existe. Então eles fizeram isso, o Piccolo pediu a eles para que ele fosse junto com mais um deles sequestrar a Pan, porque ele conhecia já eles, por causa que é neta do quem? Do Mister Satan. Então foi um cara fortão lá, grandão, a Pan fracão, com o Piccolo sequestrar a Pan. Chegando lá na escola, que o Piccolo ia pegar a Pan, que nem o Gohan nem a Pan poderia ir. Chegou lá para pegar a Pan, esse grandão, mas só que a Pan reconheceu que ele não conhecia, deu um socão nele. Aí o Piccolo conversou com a Pan, que era para a Pan fingir que foi sequestrada. Por quê? Porque o Piccolo estava querendo testar a força do Gohan, porque o Gohan é naquela história de só estudar, e o Pico falava, você tem que treinar, porque ninguém sabe quando, pode aparecer uma pessoa mais forte do que ele, e acabou acontecendo isso. Ele foi obrigado a ir para lá, para lutar contra o Android número 1. Aí sim, eles começaram a lutar, pá, o Gohan levando porrada dele, o Gohan fracão, o Pan, aí o número 2 foi lutar contra o Piccolo, lutando contra o Piccolo, mas nesse meio termo aí, o Piccolo teve ideia, mas teve mais história, o Piccolo teve a ideia de pedir ao Shenlong para dar um up na força dele, porque num tempo lá atrás, no caso o mestre Kami-sama, que é aquele gordão velhão, fez o que? Usou uma magia para que o Gohan e no caso o Gohan e o Kuririn recuperasse a força interior dele, no caso, puxasse a força do interior, revivesse a força do interior dele para fora. Tipo assim, o Gohan, no caso, que ele era o mais forte, não sei o que, foi por causa disso que ele conseguiu fazer com que a força interior dele saísse dentro dele mais fácil. Então ele lembrou disso que aconteceu com o Gohan e com o Kuririn e pediu para ele fazer isso. Pro Shenlong fazer isso, que reuniu essa esfera com a Bulma e acabou fazendo isso. Pediu para dar aquele up no poder dele, fazer com que o poder dele do adormecido saísse. Mas só que o Shenlong fez isso e fez mais uma coisinha. E o Shenlong falou que deu mais um up para ele, deu mais uma ajudinha. Então o Piccolo
Não sei se vocês já viram, né? Ele ficou laranja, ficou fortão, grandão, pô, ficou muito forte mesmo. Ficou muito forte mesmo. Começou a porrar esse Android número 2 e praticamente venceu ele. Venceu ele. E o Gohan, naquela mesma luta lá contra o Android número um, pau a pau lá, Pan. Nesse meio termo, esse Android número 2 descobre, na conversa com o Pico, na batalha lá, descobre que esse da Red Ribbon estava mentindo para eles, que eles não eram heróis, eles estavam sendo o vilão, e o pessoal da equipe lá do Gohan, do Dragon Ball, da galera lá, era o quê? Eram os mocinhos. Então ele se volta contra esse pessoal da Red Ribbon e começa a parar a luta. Mas só que o chefe da Red Ribbon vê que ele ia perder, que não ia conseguir, e esse rapaz aí, esse garoto aí que estava fazendo os androides, ele estava fazendo o Cell Master com as células do céu, Pan, que o Dr. Gero fez ele lá e estava reconstruindo, mas só que ele estava, vamos falar assim, na fase beta, não estava completo ainda, não estava conseguindo dominar a mente do céu ainda. Mas só como esse chefe da Red Ribbon decidiu soltar ele, porque ele viu que ele ia perder, tudo dele ia se perder lá. Então ele soltou o céu. Aí quando ele soltou o céu foi para cima de todo mundo lá, com a mente dominada, tudo lá, pá, começou a sair da porrada com o Gohan. Aí nesse meio termo aí aparece o Kuririn, no caso aparece o Kuririn, Android 18, o Goten e o Trunks também para ajudar lá na briga lá. E o Gohan fracão lá também, né? Todo mundo lutando, os dois androides lutando contra o Cell também. O Cell tava grandão, fortão, vermelhão lá, lutando. E um desses androides falou que esse rapazinho lá falou que ele tinha um ponto fraco, que era na cabeça. Tinha que acertar na cabeça dele. E falou que quando destruísse esse centro da cabeça dele aí, o ponto fraco dele, ele iria explodir. Teria que tomar cuidado então. Aí todo mundo tentando lá, um acertar, vai meio que rachava, vai não fazer efeito, pan, e aquilo, outro lá, lutando. O Android teve uma ideia, um número 2 que era, no caso, praticamente dar a vida dele para derrotar o céu. Que ele começa a subir lá na atmosfera, ela sobe e volta, dando o máximo de força dele. Então, quando ele chega, ele pede para todo mundo atingir o céu para distrair ele e acertar a cabeça, mas só que nisso daí não dá tempo. E o céu bate em todo mundo cai, e na hora que ele vai atingir o céu, ele levanta e protege com o braço. Quando ele protege com o braço, praticamente explode. O androide, o céu, praticamente perde o braço direito dele e uma parte da barriga dele fica danificada, mas praticamente funcionado com ele, só perdeu metade do braço dele, e o outro androide morre. Praticamente ele morre, fica caído lá, né? Aí praticamente não adiantou de nada. Aí o Piccolo começa a lutar lá, o Goten e o Trunks faz a fusão, mas dá errado, vira o gordinho, né? Aí começa todo mundo lutar, todo mundo lutar. Aí o Piccolo fala que não vai adiantar, e não estava adiantando mesmo com isso daí. Falou pro o Gohan reunir o máximo da força dele para soltar um Kamehameha e arrancar a cabeça dele. Então o Piccolo, todo mundo caído lá, todo mundo fica caído. Aí só sobra o Gohan e o Piccolo. E o Piccolo começa a apanhar, que o Piccolo falou que era para ele guardar as forças dele e recuperando as forças dele, juntando a força dele para soltar o máximo de poder de uma vez só, para acabar com o Cell Master. Então o Piccolo começa a levar porrada, o Cell Master arranca o braço de Piccolo, aí o Gohan fica vendo lá que ele está sendo massacrado mesmo, o Piccolo apanha e desmaia, e o Piccolo e o Cell levanta o Piccolo, joga o Piccolo para cima, todo arrebentado já. Aí começa a soltar um monte de magia, arrebentando ele. Aí o Piccolo cai, o Cell segura ele, que é assim. Aí o Gohan vê que o Piccolo tá morto, praticamente morto lá. Aí ele se enfurece, aí tudo explode, que é assim. Aí meio que junta o Saiyajin Blue, o Saiyajin Deus, o Saiyajin místico dele, junta com o Saiyajin 2, aqueles raios em volta, fica um Ki azul, um Ki branco, um Ki com raio, um Ki com tudo. Aí ele se transforma num Gohan com um tupete gigante, com cabelo para trás, prata, forte mesmo, que na hora que o Cell vê ele, o Cell vai para dar um soco nele, o Gohan nem se mexe, fica parado para ele dar no peito dele, ele nem se mexe daquilo dali e vê que o bicho ficou forte pra caramba. E com um soco leva o Cell longe.
Aí o Cell começa a juntar a magia grandona lá, quase o tamanho do planeta Terra, maior que a Genkidama, maior do que a Genkidama para jogar. E o Gohan soltou aquele Mazenko, acho que é Mazenko ou Mamakusapô, acho que é Mazenko dele. Aí bate as duas magias junta, aí explode tudo. No caso, mas nesse daí, quando explode, o Mazenko de Gohan atravessa a magia dele, vai direto na cabeça dele e mata. Uma coisa que achei muito ruim foi isso. Aproveitou pouco da luta do Gohan naquela forma besta, acho Gohan besta, não sei. Aproveitou muito pouco que ele se transformou, só soltou a magia e matou o Cell. Então praticamente não aproveitou nada. Mas praticamente o resumo foi isso aí. E no meio, nesse meio termo aí também, o que que acontece? Tá o Goku e o Vegeta treinando lá na planeta do Bills lá com o Broly. Treinando. E aí no finalzinho aparece um pós-crédito lá para os dois mortão. Aí o Vegeta acerta um soquinho no Goku, que assim o Goku cai quase desmaiado. Depois o Vegeta fala que dessa vez ele conseguiu vencer o Goku. Meio que uma paradinha engraçada no final do vídeo aí, entendeu? Tem até no canal do YouTube aí, vocês dão uma olhada, dá uma pesquisada no canal e tem a cena final do vídeo pós-crédito do cara. Então o resumo foi, o filme foi legal? Foi, mas poderia ter mais aproveitado a luta do Gohan contra o Cell. Entendeu? Então, esse foi aquele resumo rápido lá, resumo doido pra vocês aí, beleza? Então, valeu, se inscreva no canal aí, deixa aquele like também, se vocês puderem também. Deixa um comentário pra ver o que vocês acharam desse resumo louco que eu fiz aí, é só pra dar aquele resumão pra vocês, beleza? Então, valeu, fique com Deus e fui!